Olá, nós estamos aqui mais uma vez no programa Mulheres de Atitude. Sejam bem-vindas. Deus tem algo muito maravilhoso para te entregar nesse dia. E eu te peço para você continuar conectada com a gente aqui, mas também compartilhar essa mensagem com as suas outras amigas. Eu tenho certeza que essa palavra que vamos ministrar hoje ao seu coração certamente vai alcançar também a sua amiga. E você será participante da obra de Deus na vida de outras pessoas. Então nos ajude. Todo sábado estamos aqui às 10 horas da manhã para entregar um conteúdo de qualidade para você. Uma palavra que vai trazer uma nova esperança para o teu coração. Eu quero te convidar agora para adorar a Deus junto com a gente, para você já sentir esse clima de adoração que está aqui com a gente nessa sala e que agora invade a tua vida. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra seu coração, minha amada, onde quer que você esteja. Começa a falar para o seu Pai: Senhor, o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. O Senhor tem liberdade, Pai querido, na minha vida, na minha casa. Quando nós entregamos ao Senhor tudo que nós temos, quando nós derramamos aos pés do Senhor tudo que nós temos, querida, nós nos esvaziamos de nós mesmos e o Senhor derrama sobre as nossas vidas aquilo que precisa. Começa a dizer para Ele: Senhor, talvez eu não estou num ambiente tão confortável para te adorar agora, mas eu sou a sua casa. Então o Senhor pode morar dentro de mim, o Senhor pode morar dentro do meu coração, eu estou disponível. A liberdade é tua, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Você pode dizer: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas e eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Diga pra Ele: mude as coisas de lugar. Muda tudo de lugar, Senhor. Tens liberdade, diga: tens liberdade aqui, Espírito de Isso, começa a abrir o seu coração para o seu Pai. Diga: Senhor, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Mais uma vez: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa, eu sou tua casa. Nós somos sua morada, Jesus. Eu sou teu lar. Pode morar em nós. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vamos dizer: o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele nos alcançou, minha amada. Sinta o perdão do Senhor te envolvendo aí. Cante isso com fé, diga: o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Faça desse trecho a sua oração, diga: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Diga mais uma vez, diga isso: eu sou tua casa.
neste lugar. Ah, Jesus. Obrigada, Jesus. Aquilo que o Senhor tiver que mudar, muda em nós, Jesus. Sim, Deus. Porque a tua bondade, Senhor, ela está conosco a cada dia e nós entendemos, ó Pai, que mudanças fazem parte da tua bondade, fazem parte daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Ah, Jesus, continue a trabalhar nos nossos corações, que a sua bondade nos alcance todos os dias. Ah, minha amada, muitas das vezes as situações são tão adversárias, as situações são tão controversas, mas nós conseguimos entender que estar aqui agora, nesse momento, nesse culto, em adoração ao Senhor, faz parte daquilo que é a bondade do Senhor. Sinta o Senhor te abençoando aí agora, essa bondade te envolvendo nessa hora. Ele é o nosso Pai amado, Ele é o nosso Deus. Ah, quando nós falamos para Ele, Senhor, nós somos a sua casa, Ele diz: a minha bondade te seguirá todos os dias, minha filha, porque você demonstra dependência. Vamos dizer: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode dizer isso? És fiel. És fiel em todo tempo. Tu és em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, obrigado, Senhor. Ela nos guia na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai. Que amigo és, que eu vivo na bondade de Deus. Vamos juntas, vamos cantar essa verdade ao Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigado, Senhor. Em todo tempo o Senhor é fiel. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos dizer: tu és fiel, Senhor, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, Senhor. Com todo fôlego que eu cantarei da bondade. Vamos dizer: eu cantarei da bondade de Deus. Diga mais uma vez: eu cantarei da bondade de Deus. Ah, Senhor, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor. Nós te exaltamos nessa hora. A minha amada, será que aí onde você está, você pode falar as palavras mais lindas que vierem à sua boca agora para o seu amado? Ah, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está tocando o seu coração. Seja adorado. Quando nos entregamos, quando nos rendemos ao Senhor, minha amada, Ele vem. Ele vem, Ele gosta. Ele sente prazer nesse momento de intimidade, de entrega. Então aproveita esse momento de adoração para falar para o seu Pai que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.
Ah, Senhor, nós bendizemos o seu nome nessa hora, ó Pai, pois entendemos, ó Pai, o seu senhorio. Entendemos, ó Pai, que não existe outro além de Ti. Grande és Tu, Senhor. Grande és Tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Tu és digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Oh, Tu és digno, Senhor. Vamos cantar juntas, digno de glória. Digno de glória e louvores, nós te exaltamos. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Tu és digno, Senhor, de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos. Diga, Tu és grande, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual. Diga isso pra Ele. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Oh, amém. Aleluia, nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos aqui já sentindo que Ele está aqui com a gente. Eu sei que você na sua casa, ou aonde quer que você esteja, você já está sentindo o Deus vivo tocar em você. Sim, o nosso Deus vivo está. E Ele está vivo e se movendo em você agora. Você pode até mesmo nunca ter acessado um conteúdo cristão na sua vida, e hoje essa palavra chegou até você. Eu quero dizer a você que o teu Deus, Ele não está morto. Ele é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro e Ele é poderoso para tocar em você. E se essa palavra hoje está alcançando a sua vida, é porque realmente Deus tem profundo interesse em você. Ele te ama demais. Por que que Ele te ama? Porque Ele formou você para louvor da sua glória. Ele pensou em criar você do jeito que você é, na estrutura corporal que você tem, com a cor de cabelo que você tem, com a cor dos olhos que você tem. Deus planejou criar você em todos os detalhes. E você está hoje aí viva. Pode ser que você olhe para si mesmo e pense assim, mas eu não sou aquela que de fato eu sonhei em ser. Eu estou muito distante de viver tudo aquilo que eu gostaria de ser. Mas eu quero dizer que
porque Deus está vivo. Ele hoje quer se manifestar em sua vida, transformando algo que para você parece um fracasso, mas Ele quer mover em você o sobrenatural. Ele quer se manifestar hoje na sua fraqueza e mostrar para você que você pode ser forte mesmo em meio à fraqueza. Por esse período nós estamos estudando no Ministério de Mulheres o livro E Se Deus Tiver Outros Planos. Esse livro é do Charles Swindoll. Esse livro Deus ministrou muito aos nossos corações durante todo esse mês. E nós queremos transferir alguns princípios desse livro com você. E hoje o tema da nossa palavra é: e se Deus te der uma segunda chance? E se Deus te der uma segunda chance? Essa palavra está baseada lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a Bíblia: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais o que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Nós amamos demais esse texto. Se você já é uma mulher cristã, você conhece esse texto. Mas hoje Deus quer fazer esse texto de fato algo real na sua vida. Algo que você viva com todos os átomos do seu ser. Nós estamos falando aqui especificamente desse apóstolo aqui, que é o apóstolo Paulo. O homem que foi experimentado por Deus de todas as formas. Ele sofreu insultos, perseguições, foi maltratado, foi machucado, passou fome, passou escassez, passou tudo aquilo que um ser humano não gostaria de passar. E ele fez tudo isso por amor à obra de Deus, por amor ao chamado que ele recebeu da parte de Deus. Mas pasme você, Paulo não precisava passar por nada disso. Porque era alguém realmente muito conhecido, era um mestre da lei, alguém, um fariseu, alguém, um especialista nas leis, alguém que de fato na sua vida anterior ele foi um perseguidor de cristãos, porque era alguém muito ávido para que a lei judaica fosse cumprida, mas até que um dia ele teve um encontro com o próprio Jesus, que apareceu para ele no caminho de Damasco, e ele estava indo ali entregar uma carta, certamente que seria para matar muitos cristãos e perseguir muitos cristãos. Mas Deus interviu na história de Paulo, na verdade de Saulo, para transformar a realidade da vida dele em algo totalmente diferente daquilo que ele tinha vivido. Era alguém que não precisava, alguém muito inteligente, muito sabedor de todas as coisas, alguém que de fato não tinha necessidade de nada, alguém que tinha até mesmo um poder aquisitivo bom, mas alguém que abriu mão de tudo por amor a Jesus. E realmente a maneira como Cristo apareceu no caminho de Saulo, não tinha como ele não se voltar para Jesus. E inclusive ele recebeu essa própria palavra de Cristo, dizendo para ele: Saulo, é duro para você recalcitrar contra esses aguilhões, porque como é que você pode lutar comigo que sou o Senhor? Você não vai conseguir, você pode até querer espernear como um boi bravo, mas eu quero dizer que o meu poder é muito maior que o seu. Para dizer para mim e para você que se você quiser lutar com Deus, você vai sair perdendo. Porque Deus é dono de toda a força. E você querer lutar contra a vontade de Deus é a pior coisa que você pode fazer com você. E deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser
que hoje você esteja amargando algum tipo de sofrimento, passando por algum tipo de dificuldade, porque você está lutando contra a vontade de Deus. Porque você, em algum momento da sua vida, você se desviou do propósito, se desviou daquilo que Deus tem para você. E pode ser que você esteja até vivendo alguma coisa chamada depressão, angústia de alma, porque você se voltou contrariamente àquilo que Deus queria fazer na sua vida. E hoje você se pergunta, por que eu estou tão triste? Por que minha alma está tão abatida? Será que é porque você não está lutando contra o propósito de Deus para você? Será que lá atrás você disse algum não para Deus e hoje Ele se volta para você? Não porque Ele é fogo consumidor, porque Ele é amor, porque Ele quer ver você de fato vivendo tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Eu tenho certeza que se hoje nós chamássemos Paulo, se isso fosse possível, chamássemos Paulo para conversar aqui com a gente e perguntar: e aí, Paulo, valeu a pena você ter vivido tudo isso? Valeu a pena você ter sido sacrificado tantas vezes na sua vida por tantos anos por amor ao Evangelho? Eu tenho certeza que ele vai dizer para a gente: sim, valeu a pena. E a mesma coisa ele fala para você nesse dia. Deus quer de fato ter um encontro pessoal contigo e quer trazer de volta você para viver essa segunda chance. E se essa palavra chegou hoje para você, é porque Ele está te dando essa segunda chance. E você não precisa temer, porque certamente se Ele entregou algo nas tuas mãos, se algo está batendo na tua cabeça e no teu coração, um chamado, algo que você sabe que tem que fazer, mas você ainda não se voltou, se isso está batendo hoje à sua porta, é porque Deus já olhou para você e disse: você dá conta. Foi exatamente assim com o Paulo e também é assim comigo, assim com cada uma das minhas irmãs que estão aqui comigo nessa sala hoje. Se Ele deu em nossas mãos, é porque Ele sabe realmente que nós teremos habilidade para gerenciar aquilo que Ele dá para nós. Mesmo que nós sejamos inábeis para receber aquilo que Ele deu, porque na verdade a nossa capacitação não vem de nós mesmas, é o próprio Deus que entrega para nós. Quantas vezes os apóstolos de Cristo, os discípulos de Jesus, eles receberam essa palavra: bem, vocês vão ser entregues a tribunais, mas não fiquem preocupados com aquilo que vocês terão que dizer, porque eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Então hoje Deus assegura a você que você não precisa ter medo. Se Ele hoje está se apresentando a você, dando a você uma segunda chance, aproveite, porque eu costumo falar que a oportunidade é um rio que passa, e um rio pode ser que não passe aquele mesmo rio naquele lugar, então não perca essa oportunidade. É bem verdade que Deus é longânimo, Ele tem uma paciência longa, mas você precisa entender que o relógio de Deus está passando para você. Você não sabe quantos dias de vida você ainda vai ter. Pode ser que hoje ainda Ele chame você para a presença dEle. Pode ser que seja daqui a 10 anos, nós não sabemos. Pode ser que esse seja o meu último sermão aqui para você. Não importa, mas você tem que ter a firme convicção de que você está vivendo hoje, o agora, a vontade de Deus e aproveitando a chance que Ele te dá. E você não precisa ter medo, porque se Ele está entregando, é porque Ele está hoje ao seu lado e Ele vai cuidar de todas as coisas. Enquanto eu escrevi essa palavra, Deus me fez lembrar de algum tempo atrás. Eu e meu esposo começamos a conversar e a gente começou a se tocar de que Rafael ainda não sabia andar de bicicleta. E aí, sempre que eu trazia o assunto, Rafael falava para mim, esse Rafael é meu filho, ele falava assim: mamãe, mas eu tenho medo de cair e me machucar. E eu falava assim: filho, eu e papai já passamos por isso. A gente caiu algumas vezes, porque quando você tenta aprender a andar de bicicleta, você vai cair algumas vezes. Pode ser que você até se rale, machuque um pouquinho. Mas quando você, de fato, aprender a andar de bicicleta, você vai sentir um prazer tão grande, uma liberdade tão grande, que você vai até parar para pensar assim: que bom que eu me permiti viver até mesmo essa queda, porque agora eu aprendi a andar de bicicleta. E aí falei para ele: filho, nós vamos comprar a bicicleta para você e você vai aprender a andar. E pasme vocês, eu tinha essa preocupação de mãe, de dar a bicicleta e ele se machucar. E nós começamos então colocando as rodinhas, como todo pai e mãe faz. Colocamos as rodinhas, ele começou a se acostumar
com a bicicleta com as rodinhas. E aí depois, o que eu fiz estrategicamente? Eu levantei uma das rodinhas. E ele andava então só com uma rodinha só. Para que ele fosse se acostumando. Até que um dia, nós estávamos caminhando numa estrada perto da nossa casa. E quando eu me dei por conta, uma das rodinhas se levantou. E ele já estava andando sem o uso das rodinhas. E nem mesmo ele tinha percebido isso. E quando eu gritei, comecei a filmar aquela cena, que me deu um prazer tão grande, eu comecei a falar assim: filho, você está andando sem as rodinhas, olha só. E ele ficou numa alegria tão grande, numa euforia tão grande. E pasme você, ele nunca caiu de bicicleta. Aquilo que eu temia, nem aconteceu. Aquilo que ele temia, nem aconteceu. Para mostrar para o meu filho que quando Deus entrega algo para nós, Ele certamente vai nos habilitar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos guiar no caminho. Não foi diferente assim com meu filho, não será diferente assim com você. Quando Deus chama você para viver algo com Ele, Ele vai te experimentar. Pode ser que você caia, pode ser que você vá se ralar no meio do caminho, mas você vai saber que tudo é para um bom propósito. Tudo é para um bom propósito. Deus aproveita cada raladinho do caminho para ensinar algo para a gente, para construir algo novo na gente. E foi exatamente assim com Paulo. A Bíblia vai dizer para nós que existe o lado positivo e o lado negativo do espinho da carne. E é sobre isso que Paulo está falando com a gente aqui. A parte ruim do espinho da carne era uma dor implacável que ele sentia, que nós não sabemos ao certo se seria de fato alguma enfermidade. Existem muitas correntes que vão dizer que era uma enfermidade implacável que ele sofria, ou até mesmo poderia ser, em outras correntes se acredita que seria a dor que ele sentia por ter matado tantos cristãos. Nós não sabemos ao certo, mas nós sabemos que aquele espinho na carne era algo muito doloroso e que recorrentemente vinha afrontar a vida de Paulo. Mas por outro lado também, a parte positiva desse espinho da carne é que esse espinho não deixava que Paulo ficasse orgulhoso demais. Mantinha o coração de Paulo no lugar certo. E eu acredito que com você seja da mesma forma. Sabe, pouco mais de um ano atrás, eu sofri algo muito triste na minha vida, que foram 2 AVCs isquêmicos, e que trouxe algumas consequências para mim, não físicas, mas emocionais, com as quais eu preciso lidar com elas diariamente. E eu me recordo que nos primeiros dias foi muito complexo, mas com o passar dos meses, com o passar do dia após dia, Deus foi me ensinando a lidar com isso. E eu posso dizer para você que hoje existe uma sequela emocional, mas eu acabo utilizando isso a meu favor, porque ao mesmo tempo que vem sobre mim o temor do e se acontecer de novo, ao mesmo tempo isso me mantém mais dependente de Deus, me faz lembrar que eu não tenho controle de todas as coisas e me faz pensar que a minha vida é breve e que eu preciso todos os dias aproveitar o meu único dia como se fosse o último. Por isso eu tenho mais prazer em viver, por isso eu tenho mais alegria em entregar algo para as pessoas, algo que vai transformar a vida das pessoas. Por isso que eu tenho prazer de contar o que Jesus fez à minha vida, porque um dia Ele me tocou, Ele me fez viver um milagre, eu sou grata a Ele por isso. Eu tenho meu espinho na carne como qualquer um de nós vai ter. Você também sabe quais são os seus espinhos. Mas esses espinhos não podem impedir você de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque é certamente nessa tua fraqueza que Deus quer tornar você um especialista. Isso é lindo demais, é maravilhoso demais saber isso. É Deus provando para mim que Deus, Ele não está chamando os super qualificados, Ele não está chamando os super inteligentes, Ele não está chamando os super talentosos, Ele não está chamando os super religiosos. Não é sobre isso, mas é sobre quem Ele olhou, é sobre quem Ele viu, alguém tão improvável, mas que Ele olhou e falou: nesse daí eu posso fazer algo grandioso. Para que todos de fato olhem para essa mulher e vejam: puxa, se Deus fez algo com essa mulher, quem dirá com outras pessoas? Vocês estão diante de pessoas que estão aqui nessas câmeras, que Deus olha para todas nós e falam: quem diria? Olhe para mim, quem diria? Alguém que de fato sofria de gagueira na infância por ser tão tímida.
E pasme você, algumas vezes eu ainda gaguejo. Mas Deus, quando eu estou diante de um público, Ele sempre trabalha na minha fraqueza e manifesta em mim o poder dEle. Porque em Cristo, todas as nossas fraquezas se tornam força. Toda a nossa fraqueza se torna em habilidade. E naquilo que você acha que Deus não pode usar para o louvor dele, é exatamente isso que Deus vai usar para transformar a vida de muitas e muitas outras pessoas. Isso é lindo demais, especial demais saber isso. Deus vai permitir que a sua deficiência, ela não apenas se torne uma habilidade, mas que ela quebre o teu espírito de autonomia. A tua fraqueza, a tua fragilidade vai tornar você alguém mais dependente de Deus. Alguém que todos os dias vai suplicar: Deus, manifesta sobre mim a tua graça e a tua misericórdia. Eu preciso do Senhor todos os dias e eu sem o Senhor nada sou. E como é bom que cada pessoa sinta isso. Eu acho tão interessante o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo como alguém tão habilidoso, tão inteligente, possui uma humildade incomparável. Porque ele é alguém que, não sei se você parou para reparar nisso, mas o texto diz que ele escondeu essa visão que ele teve de ir no paraíso por 14 anos. E só depois de 14 anos andando com Deus que ele conseguiu explanar isso publicamente, para nós vermos o tamanho da humildade desse cara. Ele podia muito bem vomitar ali a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Quantos de nós gostam de alardear a sua espiritualidade, a sua religiosidade? Porque eu sou alguém que Deus se revela, Deus fala comigo, Deus manifesta através de mim os seus dons. Minha irmã, não é sobre isso. Nós não precisamos disso. Na verdade, toda capacitação, todo dom perfeito vem diretamente do Pai das Luzes, como diz para nós a palavra de Deus. Nada que você tem, você pode dizer que é seu. Tudo que você tem veio de Deus para você, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te formou. E se você até mesmo consegue se enxergar como uma mulher santificada a Deus, saiba que nem isso é mérito seu. É o próprio Espírito Santo que habilita você para a santidade. Porque sem santidade, realmente você não vai conseguir ver a Deus. Mas entender também que você só vive a santidade porque o Espírito Santo habita em você. Portanto, é Ele que te habilita para a santidade. Então hoje, minha irmã, você está sendo confrontada pelo Senhor. Ele te lembra hoje que você sozinha não pode fazer nada. Você sozinha, certamente você não consegue extrair nada de você. Mas com Deus, você pode fazer muitas coisas. E eu quero por fim contar para você uma história de Niccolò Paganini. Ele foi um dos maiores violinistas do século XIX. E na sua história vai contar que ele estava diante de uma plateia muito grande. Havia uma orquestra ali junto com ele, tocando as canções. E houve um dado momento que uma das cordas do violino arrebentou. E ainda assim ele continuou tocando. Ele começou a ficar nervoso, o suor começou a escorrer. Como é que eu vou continuar a música? E a orquestra ali continuando acompanhando ele, mas ele não parava de tocar. Até que um momento uma segunda corda arrebentou. E ele ainda assim continuava a tocar, mesmo muito nervoso, mesmo muito angustiado, ele continuava a tocar. Até que por fim mais uma corda rompeu. E ele continuou a tocar com uma corda só. E quando acabou aquele momento, todos aplaudiram aquele homem de pé, celebrando ali a habilidade daquele homem. E a única coisa que aquele homem conseguiu dizer para a plateia é: e se eu tiver apenas uma corda só? Essa história vai nos dizer que pode ser que você esteja hoje se apresentando nessa live com a gente e você olhe para si mesmo e fala: Deus, só tem uma corda só. Como é que o Senhor pode tirar uma música de uma corda só? Paganini,
conseguiu provar que de uma corda só é possível extrair música. De uma corda só é possível incentivar toda uma orquestra a acompanhar você. E o que na verdade vai motivar a orquestra a te acompanhar não é tão somente a sua habilidade, mas é a sua persistência em não querer parar. Mesmo que o quadro seja adverso, mesmo que o quadro seja contrário, mesmo que a adversidade seja infinitamente maior, como nós cantamos aqui, a música não pode parar. Você tem que continuar, Deus, extraindo música de você, porque na verdade quem tira a música de você é o próprio Deus. Então, minha irmã, se permita ser tocada por Deus, ainda que com uma corda só. Hoje você pode dizer para Deus: Senhor, é uma corda só que eu tenho, mas se o Senhor quiser, pode extrair de mim essa música. Eu estou disposta, em perseverança, a me entregar a Ti, a me consagrar a Ti com essa uma corda só. E Deus vai provar para você que com uma corda só, Ele pode fazer uma sinfonia junto com você. Ele pode motivar outras pessoas a acompanharem você, pessoas que vão somar os seus instrumentos com o teu e que vão de fato fazer um grande barulho, uma grande sinfonia nessa terra. Na verdade, minha irmã, você vai descobrir hoje, através dessa palavra que chega hoje ao teu coração, que Deus quer juntar você com outra pessoa que tem um outro instrumento que é diferente do seu, mas que vocês unidas, vocês podem transformar algo glorioso, algo lindo que vai tocar os céus. Ele hoje está aqui visitando você, transferindo para você essa mensagem especial. Então hoje, se permita receber essa segunda chance que vem da parte de Deus para você. Se entregue e persevere naquilo que Ele está dando para você, porque pode ser que seja a última chance. Nós não sabemos se será a última chance, e eu quero lembrar a você que você só tem uma vida para viver. Você não vai ter um outro teste. Essa vida não é ensaio, essa vida é de verdade. Você só tem uma vida para queimar. Então utilize essa vida que Ele te deu para viver da melhor forma. Mas até hoje você não viveu, tudo bem. Deus está te dando agora essa nova chance. Então se volta para isso. Eu quero orar por você agora, para que você consiga se voltar para esse lugar agora. Feche os teus olhos aí. Se essa mensagem está conectando com o seu coração, escreva: Deus está falando comigo. Eu sou um instrumento de uma corda só, que Deus vai tirar uma música. Eu só tenho uma corda, mas Deus vai tirar de mim uma música. Uma música Deus vai tocar através de mim com uma corda só. Diga isso no chat. Senhor Jesus, olha para essa mulher agora. Ela está aí ouvindo essa palavra, e existe algo da parte de Deus que o Senhor transferiu para elas agora. E nós queremos clamar ao Espírito Santo que o toque poderoso do céu venha agora sobre essa mulher que olha para si mesma e fala: eu só tenho uma corda. E é com essa uma corda que o Senhor vai trabalhar. É com essa uma corda que o Senhor vai usar para o louvor da sua glória. É com essa uma corda que eu vou receber e me apropriar da segunda chance para viver aquilo que o Senhor tem para mim. É o agora. Eu decido agora me voltar para esse lugar, e eu decido hoje ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu decido hoje que as minhas inabilidades, que as minhas fraquezas, a partir de agora se tornarão força na mão do Senhor. Eu me consagro a Ti. Primeiro, recebo a Ti como meu Senhor e Salvador, e segundo, eu permito que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o condutor de todos os meus dias. Seja o dirigente da minha vida, Jesus. A partir de agora eu oro em Teu nome. Amém, amém. Que Deus te abençoe, e eu espero você na próxima semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau.